Oi pessoal, eu sou Maíra da Casa Mai e a gente veio hoje para a gravação de mais um vídeo Pergunta para Mai. Bom, a gente teve algumas participações pela internet, então eu vou dar preferência a responder essas perguntas. A primeira pergunta da Júlia pelo YouTube, ela comentou o seguinte: quantos tratamentos simultaneamente que a gente pode ser feito? Ela deu o exemplo de estar se tratando com o sistema dos 13 aromas, que é um método inalatório, e também querer tratar topicamente uma dermatite atópica. Olha, Júlia, a recomendação que eu dou ela é mais generalizada, tá? Que eu acho que é o jeito mais fácil da gente explicar. Normalmente a gente não mistura dois tratamentos de uso interno. Então, por exemplo, não se faz supositório mais ingestão. Não se faz supositório mais óvulo vaginal. Não se faz óvulo vaginal mais ingestão. E quando a gente vai misturar tratamentos, essa é a principal dica. Você fazer alguma coisa externa e, se porventura for, alguma coisa interna. E também, se for inalação, junto com o uso tópico, normalmente as coisas são bem tranquilas. A inalação com a ingestão eventualmente oferece alguns cuidados, mas a princípio também seria mais tranquilo. O complicado é sempre quando a gente mistura dois métodos internos no tratamento de aromaterapia. Então, em se tratando no teu caso, é claro que a gente tem que ver quais são os óleos, por quanto tempo, quantas vezes ao dia que você está fazendo, mas a princípio os cuidados que devem ser tomados na inalação com um tratamento externo do tipo tópico, que você aplica os óleos essenciais na pele, é menor, tá? Bom, a Eliette, pelo YouTube, ela não fez uma pergunta, ela só colocou assim: toxicidade, alergia aos óleos essenciais. Bom, Eliette, o que eu posso falar para você? Tem um vídeo que eu fiz no meu YouTube chamado Toxicidade e Longevidade da Aromaterapia, e lá eu abordo bastante sobre esse tema, então eu sugiro que você vá lá, assista esse vídeo, que é um vídeo em que eu abordo bastante essa questão sobre toxicidade e longevidade na aromaterapia. Então lá eu explico a reação de sensibilização, quando que depois ela se transforma numa reação de alergia. Então eu acho que dando uma sapeada lá naquele vídeo você vai ter essa resposta sua. Aí a Karina Braga, pelo Instagram, ela perguntou assim pra gente: os aromaterapeutas podem usar a nomenclatura aromacologia? Bom, boa pergunta. Inclusive os alunos meus que fizeram o curso de aromaterapia para ambientes, a gente falou bastante sobre aromacologia. Lembrando que a aromacologia, então, é um termo que designa uma ciência que estuda o impacto temporário dos cheiros no comportamento humano. Esse termo aromacologia, ele foi lançado em 1986 por uma associação da indústria de fragrâncias e aromas que surgiu em 1949 e em 1981 ela lançou um fundo de pesquisas. E mais ou menos, acho que por volta de 1987, por aí, esse fundo de pesquisas, que na época se chamava The Sense of Smell Institute, ele lançou uma newsletter que se chamava Aromacologia, que é uma newsletter que funcionou até 2002, se eu não me engano. E depois essa newsletter parou de funcionar. E aí o que acontece é que essa newsletter chamava aromacologia, então se utilizou essa palavra aromacologia para designar esse tipo de estudos que estavam sendo feitos. O The Sense of Smell Institute chegou a pedir o registro desse nome. É um registro que aconteceu nos Estados Unidos em 1989, só que o The Sense of Smell Institute não existe mais. E aí eu sei de um processo jurídico que aconteceu na Inglaterra, movido pela empresa da Danielle Riemann, que é a herdeira, né, intelectual e a herdeira de fato, digamos assim, do legado da Margaret Murray, e ela moveu uma ação contra uma empresa na Inglaterra, dizendo que essa empresa não poderia utilizar o termo aromacologia, porque ela tinha desenvolvido esse termo aromacologia para os produtos dela. Mas ela perdeu essa ação em 2005. Então, até onde eu posso apurar, a gente pode utilizar o termo aromacologia. Inclusive, a sustentação desse processo jurídico que aconteceu na Inglaterra, eles chamaram uma das presidentes do The Sense of Smell Institute justamente para mostrar que a aromacologia, embora seja um termo cunhado por um instituto que não existe mais, né, é um termo que designa um campo de conhecimento. Enquanto campo de conhecimento é difícil um termo desse ser limitado. Então eu usaria aromacologia normalmente. Aí pelo Facebook, a ID, ela solicitou uma indicação de óleo essencial para um menino autista de 14 anos que ainda sofre de enurese noturna, que é quando a gente faz xixi na cama, né? Bom, Aide, não dá para te responder uma pergunta assim, papum, com óleo essencial, porque prescrição em casos específicos depende de anamnese. Agora, a enurese, ela por si só já tem inúmeras causas, e quando a gente junta a enurese ao autismo, a gente está falando então de uma situação mais específica.
Que dicas que eu poderia dar para você? Em primeiro lugar, precisa verificar se existe uma sensibilidade mais exacerbada ao cheiro ou não com essa criança. Na verdade, com esse adolescente, né? 14 anos a gente já está falando de um adolescente. Então, se não houver nenhuma restrição em termos de sensibilidade aos cheiros, do modo geral, talvez a aromaterapia pudesse funcionar. Mas teria que se investigar o porquê que está acontecendo essa enurese. É uma questão da motricidade, é uma questão mais ligada ao emocional, é uma questão ligada eventualmente ao consumo de água. Então, sem uma anamnese mais apuradinha, é difícil da gente dizer. Dentro de uma aromaterapia assim, mais holística, eu já vi, por exemplo, indicação de óleo de gerânio aplicado topicamente na região aqui dos rins. O gerânio também, para algumas pessoas, é um óleo que tem a ver com o desenvolvimento de coragem e bexiga, rins, no modo geral, na MTC é sentimento do medo. Mas eu não poderia afirmar para você se vai funcionar, se não vai funcionar, se é o caso ou não é o caso, porque faltam muitos dados para se fazer uma anamnese. Então, desculpa, realmente é o tipo da pergunta que não tem muito como a gente responder num vídeo curto de YouTube. Bom, e aí a Gabi, né, Gabi? Perguntou quantos óleos essenciais eu tenho. Olha, eu tenho muitos, né? Eu nunca parei para contar quantos eu tenho. Eu sei que na geladeira da minha casa, que eu guardo meus óleos todos em geladeira, só para vocês saberem. Eu tenho uma prateleira lá da porta que deve ter mais ou menos uns 40 óleos. Agora aqui no meu escritório, como eu tenho muito óleo que às vezes eu compro e não uso, que são óleos mais assim para demonstrar durante a aula, são óleos de coleção que você compra para ter, mas na verdade você não usa, eu acabo tendo uma geladeira, né? Mostra lá, Gabi, a geladeira. Aqui, ó, vem cá. Então essa geladeira é uma geladeira que até tem um caso muito engraçado com essa história da geladeira. A minha casa, aqui, ó. E aí o que acontece? Pode filmar, Gabi. Cada uma dessas caixas está lotada de óleo essencial, então eu realmente não sei quantos óleos essenciais que eu tenho, nunca parei para contar. Né? Tem perfume também, tem óleo vegetal, tem hidrolato, tem a tranqueirada de coisa, né? Então, o que ocorre aqui? Ocorre o seguinte, eu tenho diminuído bastante o consumo de tudo, do modo geral, não apenas de óleo essencial. Eu tenho tentado comprar menos roupa, eu tenho tentado comprar menos livros, isso é a coisa mais difícil do mundo, mas eu tenho comprado livro que eu sei que efetivamente eu vou ler. Eu tenho comprado menos itens perecíveis que eu sei que vão ser consumidos na minha casa, então, do modo geral, eu tenho comprado menos. Então, eu também tenho comprado menos óleos essenciais por uma questão de consciência mesmo de consumo. Mas a história engraçada que eu ia contar para vocês dessa geladeira é a seguinte, a minha casa foi roubada em 2011. E eu morava num condomínio, o condomínio era novo, tal, não tinha muita segurança, e os caras entraram lá e roubaram a casa inteira. E eu morava nessa época num sobrado de 3 andares. Aí o que aconteceu foi que a hora que eu cheguei em casa, que eu vi que os caras tinham levado geladeira não, tinham levado máquina de lavar roupa, imagina que loucura, né, eletrônicos e tal, eu falei assim, Deus queira que os homens não tenham levado a minha geladeira de óleo essencial. Eu falei, leva computador, leva tudo, que isso aí o seguro cobre, mas a minha geladeira de óleo essencial, pelo amor de Deus, não leva, que isso aqui o seguro não cobre. E devia ter, sei lá, por baixo assim, pelo menos uns 5 mil reais, mas eu acho que com certeza, chegando aí nos 7, 8 mil reais de produto tem aqui, né, ao longo do tempo. Então eu falo, pelo amor de Deus, não rouba! Mas assim, isso numa época em que óleo essencial era muito desconhecido, né, 2011 ainda era muito desconhecido o óleo essencial. Agora, óleo essencial está muito mais barato, é um produto que ficou muito mais acessível, né? E então, bom, de maneira também que agora não tem mais 8 mil reais aqui, viu, gente? Vocês vão roubar minha geladeira aqui, não tem mais nada aqui, tá? Tem algumas preciosidades, mas... Beleza, turma? Então é isso. Semana que vem tem mais um Pergunta pra Mais. Vocês podem pedir, fazer as suas perguntas por qualquer uma das redes sociais da gente. E para conferir esse vídeo, sempre quinta-feira no nosso canal do Facebook, no dia seguinte dentro do YouTube e também no site casamai.com.br, tá bom? Um beijo, até!